Bom, vou iniciar então. Bom dia. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, modalidade Zoologia, eu tenho a satisfação de abrir a professor Marcos André Raposo Ferreira, e cujo título do trabalho é Anatomia Comparada e Evolução do Encéfalo em Neornites, Aves Vertebrata. A banca é composta pelo professor Marcos André Raposo Ferreira, como presidente, e pelos professores Guilherme Renzo Rocha Brito, da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Elizabeth Heflin, da Universidade de São Paulo, professor Tiago Vernasque Vieira da Costa, da Universidade Federal de Itajubá, e eu, Marcelo Ribeiro de Brito, do Museu Nacional da UFRJ, tendo como suplentes os professores Sérgio Alex Kublan de Azevedo e Assis Bezerra, ambos do como presidente. Bom, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado à pós-graduação, a toda a organização, ao Luiz, a Nete e ao Alexandre Pimenta, o coordenador. Vamos começar então essa apresentação. Queria agradecer também a presença da banca, inclusive os membros suplentes que estão aqui todos presentes, Sérgio Elizabeth, Guilherme, Marcelo Brito, Tiago. Eu vou abrir então a sessão para que a Gabriela faça a sua apresentação. A apresentação deve ser de 40 minutos, com mais 5, mais 10 minutos. Conforme os seus objetivos nessa apresentação. Então, fica à vontade aí, Gabi, para começar a falar. Eu peço que todos fechem as respectivas câmeras e microfones enquanto ela estiver apresentando. E eu vou fazer o mesmo, tá? Boa sorte. Nos vemos logo depois. Logo depois eu reúno a banca para a gente começar a arguição. Posso começar, então? Pode ir, Gabi. Beleza. Bom dia, meu nome é Gabriela. Eu vou apresentar agora minha defesa de tese intitulada Anatomia Comparada e Evolução do Encéfalo em Neornites, orientada pelo professor Marcos Raposo. Inicialmente, o sistema nervoso central. O sistema nervoso é composto por um cordão nervoso dorsal oco, resultante da fusão de duas dobras neurais da ectoderme, num processo conhecido como neurulação, que vai fazer a formação do tubo neural e, posteriormente, da origem medula-espinhal. Esse tubo neural vai sofrer constrições do seu processo embrionário e vai gerar 3 vesículas primárias, chamadas prosencéfalo, mesencéfalo e bombencéfalo, que vão sofrer novas constrições e gerar 5 vesículas secundárias. O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo segue no processo embriológico e o rombencéfalo dará origem ao metencéfalo e o mielencéfalo. Essa aqui é uma estrutura geral do encéfalo de uma ave, de Myoxipethes monachus, e a gente pode dividir o encéfalo em 3 regiões principais. O encéfalo posterior, que vai estar dividido em mielencéfalo e metencéfalo. Mielencéfalo é onde fica a medula oblonga, que tem como principal função o reflexo e 3 funções principais, que são a de alojar os núcleos primários dos nervos cranianos, é a principal rota de comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, e tem o controle das funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, etc. O cerebelo é a principal derivação do metencéfalo e tem como função a manutenção da postura e equilíbrio, coordenação e regulação das atividades motoras, plasticidade neural
e informações visuais. Ele recebe impulso nervoso e monitora e modifica a saída motora, ou seja, a sua função é modificar essa saída motora e não necessariamente de iniciar o movimento. A ponte também faz parte do mesencéfalo, como o nome já diz, é a principal fonte de comunicação, de receber a informação do córtex cerebral para o córtex cerebelar. O mesencéfalo é a região que menos sofre modificações no processo embrionário, e a sua região anterior é onde fica localizado o teto, que é responsável pela informação sensorial. O teto se divide em teto óptico, que é o teto mesencéfalo, que é responsável pela informação visual, e tórios semicirculares, que é responsável pelas entradas auditiva e linha lateral. O encéfalo anterior é a maior região do encéfalo nas aves, e ele é dividido em diencéfalo, que é responsável pelo processamento de informações sensoriais, controle autonômico, responsável pelas funções hormonais, tem um papel fundamental na homeostase através do hipotálamo, e é onde se localiza o quiasma óptico, por onde se cruzam os nervos ópticos e a hipófise. O telencéfalo são os hemisférios cerebrais, que são dois lóbulos expandidos na região mais frontal do encéfalo, mais bulbos olfatórios. É responsável pelo controle das funções motoras voluntárias, recebe os impulsos sensitivos e os impulsos relacionados aos sentidos. Também é responsável pela linguagem, comunicação e o comportamento emocional. Bom, ao longo do tempo tem havido um grande interesse, em entender o encéfalo nos vertebrados, e progressos significativos têm ocorrido na compreensão da história evolutiva dessa estrutura, principalmente devido à grande variedade de técnicas experimentais que têm se utilizado, buscando compreender e desvendar a função dos diferentes sensos sensoriais presentes no encéfalo. Northcutt, em 2002, ressalta que, apesar do relativo sucesso em estabelecer quais mudanças caracterizavam a evolução e quando, a compreensão do como e do porquê ainda permanece com pouco progresso. Ele ressalta que, a partir do que se tem disponível hoje, ele pode chegar a 3 conclusões. A primeira é de que os vertebrados têm o mesmo número de divisões cerebrais, o tamanho do encéfalo aumentou independentemente em alguns membros de cada radiação dos vertebrados e que aumentos no tamanho do encéfalo resultaram em aumentos no número de centros neurais e na complexidade comportamental. Ao longo da história evolutiva dos vertebrados, houve uma grande expansão em tamanho e capacidade funcional do encéfalo, num processo conhecido como encefalização, que se deve ao grande aumento no número de neurônios, acompanhando a complexidade cada vez maior do comportamento e controle muscular. De uma maneira geral, a evolução do encéfalo reflete as demandas de processamento de informação exigidas pelos diferentes hábitats e modos de vida. Os neornites compreendem todas as aves viventes. Há uma grande diversidade e é um total de 36 ordens e 248 famílias, de acordo com Dixon Ramsey e Dixon Increscit. Ballanoff e colaboradores, em 2013, estimaram e compararam o volume do encéfalo de representantes de neornites, viventes e fósseis e de outros dinossauros terópodes, buscando entender em que momento ocorreu a expansão volumétrica do encéfalo, que é uma característica bem determinada para os neornites. E, de acordo com o trabalho deles, encontraram ao menos 3 episódios de expansão encefálica, marcado ali em vermelho, do Celossauro em relação ao volume endocranial total. Bom, e apesar de existirem estudos ecomorfológicos frequentemente associando a morfologia do encéfalo aos aspectos ecológicos, a maioria dos estudos enfoca em táxons onde há o conhecimento prévio de características marcantes. Por isso, são comuns estudos que abordam a fala, a fala epicitacídea e a construção de ferramentas por convídeos e pica-pau. Esses estudos associam um maior tamanho do telencéfalo em psittaciformes convídeos, por exemplo, ao elevado nível cognitivo dessas aves. Aqui à direita, por exemplo, tem uma espécie de corpo que está utilizando uma ferramenta ou uma estratégia para acessar um alimento que está dentro desse vidrinho. Como esse experimento, tem vários outros
relacionando sempre essa inteligência, né, essa suposta inteligência dessas aves com o tamanho do inseto. Esse trabalho da Endicott, em 1968, de Corpus, de 2015, apesar de utilizar uma grande quantidade de espécies de diferentes ordens, eles abordaram somente uma estrutura, que foi o bulbo olfatório, e eles encontraram que em espécies em que a capacidade olfatória é sabidamente bem desenvolvida, como em aves marinhas e urubus, o bulbo olfatório demonstrou ser maior quando comparado a outros grupos onde esse sentido parece ser pouco importante, ressaltando uma relação positiva entre o tamanho da estrutura e a funcionalidade dela. Por outro lado, nem sempre a morfologia do encéfalo tem uma relação aos hábitos, como observado por Bennett e Harvey, que não encontraram relação entre a variação do tamanho dos lobos ópticos em espécies de hábito noturno comparado ao hábito diurno. Bom, novas tecnologias têm facilitado estudos comparativos do encéfalo, né, que é uma estrutura complexa, e essas tecnologias têm facilitado um melhor entendimento da variação, função e evolução dessa estrutura. A tomografia computadorizada tem revolucionado os estudos anatômicos por permitir o acesso a estruturas internas de uma maneira não destrutiva. E permitindo também, com isso, o uso de espécimes raras em coleção. Bom, Carril e colaboradores, em 2015, demonstrou, através de comparação entre o encéfalo dissecado e o reconstruído digitalmente, que representações 3D correspondem à anatomia desse órgão. Nas aves, a cavidade interna craniana é praticamente totalmente preenchida pelo encéfalo. Então, como você pode observar ali na imagem à direita, do lado esquerdo tem um encéfalo dissecado e do direito reconstruído digitalmente. A gente percebe que a superfície interna dos ossos cranianos reflete fielmente a anatomia do órgão. Bom, ainda que tenha esse aumento de estudos, né, no ramo da neurobiologia, ainda há uma lacuna de conhecimento em vários grupos de aves. Dessa forma, um estudo abrangendo representantes ainda não amostrados de neonites pode fornecer informações ainda inéditas acerca da morfologia e evolução do encéfalo, agregando valioso conhecimento para o grupo, além de fornecer dados para trabalhos futuros em outras áreas de estudo também. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho é contribuir para o entendimento da evolução do encéfalo nas diferentes ordens de neonite viventes, fazer a anatomia comparada do encéfalo dos diferentes táxons, propor a hipótese de estado ancestral no encéfalo dos neonites e entender a evolução desses caracteres. Para isso, eu tomografei 134 crânios das coleções osteológicas do Museu Nacional da USP, onde 59 foram realizados em tomógrafo médico na Unesp de Botucatu e 74 foram no microtomógrafo da USP em Ribeirão Preto. Porém, porque as microtomografias são arquivos extremamente grandes e necessitam de computadores muito potentes para que eu pudesse analisar esses dados. E com isso, com o incêndio do museu e a pandemia, eu não consegui ter acesso a esse computador e utilizei somente 59 espécimes feitos no tomógrafo médico da Unesp em Botucatu, que abrangem 22 das 36 ordens, reconhecidas por Dixon Ramsey e Dixon Christich. As tomografias foram realizadas em plano transverso, no tomógrafo médico estimado de 7.800 a 120 kV, com cortes de 1 milímetro de espessura. As reconstruções 3D foram utilizadas a partir das imagens de COM do tomógrafo. Foram feitas as reconstruções 3D no programa Mimix, onde aqui na imagem a gente consegue visualizar a tela desse programa, que ele abre a tomografia, identifica o que é a parte óssea e preenche a cavidade craniana slice a slice, né? Corte a corte, eu vou preenchendo e no final eu gero um modelo 3D, que é esse da imagenzinha aí. Esses modelos 3D foram analisados comparativamente para realizar as descrições anatômicas e a nomenclatura utilizada foi de Brazil e Quenzel em 1993. A morfometria geométrica foram selecionadas 20 benchmarks disponíveis na literatura e através de observações pessoais e foram marcadas utilizando o programa IDAR Landmark.
Foi realizada uma análise Procruz generalizada com o objetivo de tirar o efeito de tamanho, né? Colocam todos os encéfalos a um referencial comum. Foi realizada no programa MorphoJ e para avaliar os padrões de variação morfológica foi realizada uma análise de componentes principais também no MorphoJ. Para ilustrar essa variação, eu utilizei o programa IGAR. A reconstrução do estado ancestral foi feita a partir de 2 caracteres morfológicos extraídos das minhas descrições anatômicas ou propostos como diagnóstico pela literatura. Foi realizado através do método de parcimônia no programa MESKIT, utilizando a filogenia de Cracraft de 2013. E os caracteres foram considerados como não ordenados. Bem, resultados de instrução. Através da análise morfológica, o resultado é que o encéfalo, como um todo, em neornite, tem forma geral romboidal, é um telencéfalo lisencefálico, sem sulcos e dobras, o bulbo olfatório posicionado ventral e há uma conspícua expansão pectal nessa região que eu usei como técnico mesencéfalo. A eminência sagitária é bem desenvolvida, localizada dorsalmente no telencéfalo, e é uma área de projeção sensorial para informação visual e somatosensorial, e a literatura relaciona também a orientação orbital e visão binocular. Ela pode apresentar o formato oblongo, mais oval, ou piriforme, e o seu posicionamento foi considerada a descrição de Stinger em 1957, pode ser tipo A, quando ela é localizada rostralmente, e tipo B, quando ela é localizada caudalmente, ou em posições intermediárias, entre caudal ou no meio do inseto. Bom, o cerebelo normalmente é robusto, tem formato arredondado e apresenta um par de aurículas cerebelares na sua região lateral. Há também direcionamento do encéfalo, que pode ser horizontal, que eu defini a partir do posicionamento do telencéfalo em relação ao foramen magnum, ou vertical. O alongamento caudolateral do encéfalo pode ser reduzido, como na figura acima, ou mais amplo, dando esse formato mais triangular. E, por isso, também 3 conformações de formato para o telencéfalo. O arredondado, que é quando esse alargamento é bem reduzido, o triangular, quando ele é amplo, e o quadrangular, quando além do alargamento caudolateral do telencéfalo, há também um alargamento na região rostral dessa estrutura. A orientação do foramen magnum pode ser caudal, ventrocaudal ou ventral, e o arranjo mesencefálico pode ser rostral, quando ele está totalmente voltado para a região frontal do encéfalo, ou caudo-ventral, quando ele é mais alongado caudalmente. Bom, entrando nos grupos agora, eu vou falar um pouco dos paleognatas, que compartilham o direcionamento vertical do encéfalo, formato triangular e bulbo olfatório desenvolvido. A eminência sagitária também é bem desenvolvida e rostral. E essa estrutura aumentada sugere uma grande capacidade de processamento de informação visual relacionada a funções motoras complexas e coordenadas presentes nesse grupo. A exceção de estruturas uniformes, né, que apresenta formato arredondado, e as eminências sagitárias um pouco menos desenvolvidas quando comparado aos outros representantes dos paleognatos. Em casoriformes também, ele apresenta uma conformação diferente, que é o direcionamento horizontal do encéfalo, e ele apresenta também esse alongamento caudal do cerebelo. Ele é um pouquinho mais alongado que as outras ordens de paleognatos. Em Galoancere, eu vou falar agora dos galiformes, que compartilham direcionamento vertical, formato triangular, eminência sagitária caudal, arranjo rostral do tecto mesencéfalo e foramen magno com orientação caudal, à exceção de Numidide, que apresenta orientação ventrocaudal. Seriformes apresentam também direcionamento vertical e formato arredondado, eminência sagitária bem desenvolvida e posicionada caudalmente, e o bulbo olfatório desenvolvido. Eles apresentam também, diferente dos galiformes, um alongamento ventral na medula, né, que está presente em todos
os representantes analisados para esse grupo. E arranjo rostral do técnico mesencéfalo. A exceção de ancinonatite, que apresenta o arranjo caudo-ventral. Bom, em neoários, como a gente pode observar, é onde se encontra a maior variação da morfologia, refletindo, né, a grande diversidade de hábitos e comportamentos, além do aumento de complexidade de comportamento e relações entre os diferentes grupos. Eu vou ressaltar aqui algumas características que eu achei interessantes ou mais importantes, e não tem como eu abordar toda essa variação nesse momento. Bom, fala primeiro aqui dos pelicaniformes, que foi um dos grupos que tiveram mais representantes na análise que eu fiz, e a gente pode dividi-los em dois grandes grupos. Um grupo contendo a Engide, Phalaroperazide, Ardeides e Sulide, e o outro contendo Ciconide, Fregatide e Tresminitide, baseado nas características morfológicas do inseto. Bom, nesse grupo à direita, eles compartilham direcionamento horizontal, formato arredondado do encéfalo, forame magno caudal e arranjo caudo-ventral do técnico mesencéfalo. Em Engide Phalaroperazide, foi possível identificar no plasma óptico um forame óptico único e central, diferente das todas as outras espécies analisadas nesse trabalho, que foi descrito na literatura como uma característica para esse grupo especificamente. E a eminência sagitária rostral apresenta um formato diferente, né? Apesar de ela estar rostral, ela ainda apresenta um formato amplo que ocupa a maior parte da superfície dorsal do telencéfalo. Já no outro grupo, eles possuem direcionamento vertical do encéfalo e um formato triangular, com exceção de Plataleia gaja, que apresenta esse formato quadrangular, justamente por causa do alongamento rostral dessa estrutura, e em Fregatide, que apresenta um arranjo horizontal. A eminência sagittalis, nesse grupo, é posicionada caudalmente, e nesse grupo sinalizado, a Engide, Phalaroperazide, Ardeides, Sulide e Fregatide, apresenta um alongamento dorsal, que já foi descrito na literatura como o sinus occipitalis, que também está presente nos espeniciformes, procellariformes e estercorarides da ordem Parabeliformes. Essa estrutura estaria relacionada com uma maior proteção do cerebelo, uma vez que, normalmente, na cavidade craniana, a impressão das folias cerebelares é possível a gente observar na caixa craniana. E quando as espécies apresentam essa estrutura, não é possível visualizar essa impressão, né, das folias cerebelares no próprio crânio. Isso seria um indicativo, né, de uma maior proteção do cerebelo, indicativo de que o espaço subaracnóide, onde fica o líquido cefalorraquidiano, que tem como função a proteção do sistema nervoso contra impactos, ele seria espesso suficiente para impedir que o cerebelo encoste na caixa craniana. Elzanov e Galton relacionaram a esse espaço subaracnóide espesso a uma possível proteção contra impactos, possíveis impactos relacionados ao hábito de mergulho. Que ele pode observar, todos são aves marinhas que têm esse comportamento de mergulhar para forragear. Em Procellariformes, a característica mais marcante é o desenvolvimento do bulbo olfatório, sinalizado também por Bendicob e Corpus, onde o olfato nessas aves tem uma importância primordial nas aves marinhas e é um sentido extremamente funcional nessas aves. O desenvolvimento do olfatório está relacionado com uma função que, de fato, eles utilizam. Essa característica também é observada pelos urubus, né, a família Catartidae, da ordem Axispectriformes, e nesse trabalho ele foi considerado como o 8º maior bulbo olfatório dentro de 108 espécies analisadas por Bendicob, e estaria relacionado com o forrageamento dessa ave, né, que além de ter uma visão muito desenvolvida, utiliza os odorantes de carniça, né, o cheiro do material em decomposição, para encontrar alimento. Na ordem Caradiformes, a exemplo dos pelicaniformes, também se pode dividir
em 2 grandes grupos, já reconhecidos também na literatura, que seriam o caradre e lábio. Nos caradres, apresentam direcionamento vertical, forame magno com orientação ventrocaudal e o arranjo rostral do telencéfalo. Além disso, eles apresentam uma diferenciação da fissura interhemisférica, que apresenta um alargamento frontal, que não foi observado em nenhuma outra ordem. Já nos lares, que apresentam um direcionamento horizontal do encéfalo, forame magno caudal e arranjo caudoventral do mesencéfalo. Além disso, eles também apresentam aquele alongamento caudal do cerebelo, que dá ao encéfalo um formato mais alongado. Essa característica do direcionamento horizontal associada à eminência sagittalis com posicionamento caudal é um conjunto de características exclusivas no larídeo, porque normalmente o direcionamento horizontal do encéfalo está acompanhado da eminência sagittalis em posição rostral. E é uma característica interessante porque são lábios com corregeamento visual, e essa característica da eminência sagittalis em posição rostral está associada com lábios que têm o sentido da visão mais desenvolvido. E esse corregeamento visual associado ao direcionamento horizontal faz com que o telencéfalo, de uma maneira geral, tenha uma posição mais rostral dentro da caixa craniana, associando assim que há uma correlação positiva entre essas áreas que são mais visuais e o posicionamento rostral do busto visual, que é a eminência sagittalis. Mesmo quando o direcionamento é horizontal e o posicionamento da eminência sagittalis está na região caudal, essa conformação faz com que a eminência sagittalis esteja numa posição mais rostral, ainda que não tenha essa posição anatomicamente dentro do telencéfalo. Instrigiformes apresenta a fissura interhemisférica bem acentuada, bem desenvolvida, o bulbo olfatório também bem desenvolvido e eminência sagittalis em posição rostral. Elas também apresentam uma morfologia bem conspícua, né, que é extremamente desenvolvida, relacionada ao acuidade visual que essas espécies têm, e ela ocupa quase toda a superfície dorsal do telencéfalo. Em estrigídeo, especificamente, há uma característica também só observada nessa espécie, que é a valécula telencéfala, que é essa depressão na lateral da eminência sagittalis, que ela é bem larga e por conta, né, do tamanho da eminência sagittalis, ela tem um posicionamento mais lateral, como sinalizado ali. E também o posicionamento ventral do forame magno, que é uma característica exclusiva dos estrigídeos, que não foi encontrado em nenhuma outra espécie analisada. Em psittaciformes, a característica mais marcante é a presença de um septo interhemisférico que divide os bulbos olfatórios, como a gente consegue observar ali. Há uma diferenciação entre os formatos quadrangular e arredondado, encontrados para essa ordem, onde no formato quadrangular esse entalhe ele é bem mais profundo que naqueles encontrados no formato arredondado. E esse entalhe estaria associado a um septo ósseo presente somente em papagaios, albatrozes e kiwis, que está associado à inserção do músculo etmomandibulares, que é responsável pelo abrir e fechar da mandíbula. E essa característica seria uma proteção do encéfalo durante a alimentação e locomoção dessas aves, uma vez que eles utilizam muita força na mordida para se locomover e para se alimentar. Seguindo com os resultados, na análise morfogeométrica foi realizada a análise de componentes principais, onde os 3 primeiros componentes resultaram no total de 60,48% da variação total. Aqui à direita o resultado dos componentes principais, dividindo os grupos Paleognatha, Neoapis e Galoânceros, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe agora. Bom, nos componentes principais, que é esse eixo sinalizado aqui, ele envolveu principalmente a variação do telencéfalo
devido ao encolhimento e expansão do telencéfalo, através da rotação ventrodorsal na parte posterior do encéfalo, que corresponde ao cerebelo e miencéfalo. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor que a expansão tem a ver com a rotação ventral do cerebelo e do mieloencéfalo, onde ele encurta e flexiona ventralmente a base do telencéfalo, dando o direcionamento vertical do encéfalo e o arranjo rostral do tecto mesencéfalo. Já o encolhimento vai estar relacionado com a movimentação rostroventral da região anterior do telencéfalo e dorso-caudal da região posterior, alongando o comprimento da base, dando um formato mais achatado, correspondendo ao direcionamento horizontal do encéfalo e o arranjo caudoventral. Aqui, a gente consegue visualizar essa transição morfológica, aqui vindo para cá, no PC1 positivo, essa expansão, e agora o encolhimento do encéfalo, dando esse formato mais alongado e orientação caudoventral. Nesse PCR também a gente consegue ver a verticalização do encéfalo através do deslocamento da eminência sagitária de uma posição mais caudal para uma posição mais rostral para a posição caudal. E aqui a gente consegue ver a transição dessa movimentação. A rostralização da eminência sagitária aqui, e agora o movimento inverso, onde ela se torna mais caudal. Através do encurtamento do cerebelo e expansão do telencéfalo. O componente principal 2, esse eixo aqui, estava mais relacionado ao alongamento anteroposterior do encéfalo, através da rotação ventral do cerebelo, encurtamento do meiencéfalo e deslocamento rostral da eminência sagitária. O processo de verticalização ocorreria dos valores mais negativos para os valores positivos do PC2. E aqui a gente consegue visualizar essa distinção, né, da ampliação do telencéfalo, lateralmente alargado, e agora o encéfalo mais curto, que dá o formato de encéfalo arredondado, com o cerebelo ventralmente deslocado. No componente principal 3, a gente teve mais relação com o alongamento antero-posterior do telencéfalo. E esse alongamento antero-posterior, diferentemente dos componentes principais 1 e 2, onde estava relacionado ao encolhimento do telencéfalo e rotação dorsal do encéfalo posterior, no componente principal 3, esse alongamento está relacionado com a expansão do telencéfalo e do cerebelo, porque no encolhimento há um deslocamento ventral da região posterior do encéfalo. Aqui a gente consegue ver o encolhimento do cerebelo, expansão do telencéfalo, vai haver um encurtamento antero-posterior. E no alongamento, vai haver uma expansão e alongamento da região posterior do cerebelo, do mieloencéfalo, dando esse formato mais alongado. Bom, as conclusões da análise dos componentes principais são que telencéfalos grandes e bem desenvolvidos tendem a ter uma base cranial reduzida, fazendo com que o encéfalo se flexione ventralmente. E que há uma correlação direta entre a angulação da base do crânio e o processo de encefalização em aves, onde a base craniana mais flexionada ventralmente ajudaria a acomodar um grande volume cerebral. E essa flexão é um fenômeno comum que acontece em aves e mamíferos. A história evolutiva dos caracteres foi realizada, né, na filosonia de Kraft, que é essa aqui. Aqui é uma divisão principal e eu vou entrar em alguns caracteres analisados. Bom, as características encontradas como plesiomórficas dentro dos neornídeos foram o direcionamento vertical do encéfalo, arranjo rostral do mesencéfalo, orientação caudal do forame magno, a maior extensão no eixo dorso-ventral
O formato arredondado, que é encontrado em estudos uniformes, que, segundo essa florinha, é a condição mais ancestral dentro do grupo, o posicionamento rostral na eminência sagitária. Aqui eu selecionei um caráter, né, para demonstrar que, segundo o corpo de colaboradores de 2007, os paleognatos possuem insetos relativamente menores que os neognatos comparado com o tamanho corporal. E esse caráter eu procurei fazer uma comparação entre o tamanho de estruturas, né, o tamanho do mesencéfalo relacionado ao tamanho do telencéfalo, e aonde encontrei que mesencéfalos mais desenvolvidos e relativamente maiores em relação ao telencéfalo estão relacionados aos clados mais basais. Eu sinalizei aqui em Galoânceres e Paleognata, mesencéfalos maiores estão presentes nos grupos considerados mais basais, nos grupos uniformes e galiformes. Além de que um aumento do telencéfalo estaria relacionado com o aumento das demandas comportamentais, né? Por exemplo, ao longo da história evolutiva, as aves foram adquirindo novos comportamentos e esse aumento, a quantidade de células neuronais necessárias para desenvolvimento de características mais elaboradas e mais complexas, gerou esse aumento do encéfalo em relação ao tamanho corporal. Por isso, essa afirmação de que os neognatos teriam encéfalos relativamente maiores em relação à superfície corporal, quando comparada aos paleognatos. Bom, em Galoânceres, o posicionamento, a condição, né, compartilhada por dizer, seria o posicionamento caudal da eminência Sagittalis, o alongamento ventral e o alongamento ventral do mesencéfalo. São características compartilhadas por todos os Galoânceres. A eminência Sagittalis, bem definida, proeminente e rostral, estão relacionadas àqueles grupos onde, conhecidamente, se tem uma alta qualidade visual e estão relacionados também a atos por rodeamentos que exigem um pouco mais desse sentido da visão. Ali, sinalizado no cladograma, são procilariformes, feniciformes, estrigiformes, axipitriformes e os paleognatos. O direcionamento horizontal, foramen magnum, com posicionamento caudal, eminência Sagittalis bem desenvolvida e a presença, em alguns casos, dos sinos occipitais, são características que eu encontrei como compartilhadas para a maioria das aves marinhas e que sugerem que tenham associação com os métodos de forrageamento e hábitos de mergulho. Porém, eu acredito que estudos envolvendo outras características relacionadas ao forrageamento e estudos ecomorfológicos deveriam ser feitos para aprofundar um pouco mais essa condição. Como conclusão, a morfologia do encéfalo frequentemente reflete a influência de fatores ecológicos. Os estudos aqui realizados em métodos qualitativos e quantitativos conseguiram diferenciar 3 morfologias distintas para o encéfalo, influenciadas diretamente pelo alargamento caudolateral do telencéfalo. São arredondada, triangular e quadrangular. O formato arredondado e alongado anteroposteriormente são minoria nos neornites, prevalecendo o formato triangular verticalmente orientado. E o modo de desenvolvimento da eminência Sagittalis sugere que a forma do encéfalo nas aves e o desenvolvimento do telencéfalo coevoluíram, uma vez que o posicionamento da eminência Sagittalis está diretamente relacionado com a expansão do telencéfalo e a aquisição de novos hábitos e novas demandas neurofisiológicas. O posicionamento caudal da eminência Sagittalis parece estar relacionado à expansão rostral do telencéfalo, resultado do processo de encefalização que acompanha o aumento das demandas cada vez mais complexas e diversificadas dentro do grupo. O desenvolvimento do telencéfalo associado ao encolhimento e alongamento da base do encéfalo sugere que há uma correlação entre essa angulação e o processo de encefalização. Através da filogenia, foi possível reconstruir a história de diferentes estados de caracteres em formato arredondado, com a eminência Sagittalis em posicionamento rostral e encéfalo direcionado verticalmente,
nas condições ancestrais encontradas para os neonites. As novas informações geradas nesse trabalho complementam algumas das lacunas amostrais que se viam presentes, né, até o momento, e agregam alguns dados ainda não descritos na literatura, como sinopomorfia de estrigide, o posicionamento do foramen também, e agregam dados e servem de base para trabalhos futuros na área de neurobiologia e para a evolução das aves. Obrigada.